Você passou décadas servindo ao Brasil, cumpriu missão, honrou o uniforme, construiu uma carreira inteira de disciplina e de sacrifício. E depois que foi para a reserva, quando finalmente havia tempo para cuidar da saúde, veio um diagnóstico que mudou tudo: problema nos rins. Grave. E mesmo assim, mês após mês, o imposto de renda continuou sendo descontado dos seus proventos, como se nada tivesse acontecido. O que quase nenhum militar sabe é que a lei pode estar do lado dele e que o dinheiro descontado pode voltar. Aqui eu vou te mostrar por que ter nefropatia grave não é a mesma coisa que ter direito garantido automaticamente e o que separa uma coisa da outra. E tem mais, eu vou te explicar como funciona a análise médica e jurídica que precisa acontecer antes de qualquer passo, porque entrar no processo errado pode custar caro e não resolver nada. Só que o que quase ninguém percebe é que existe um caminho para reaver o dinheiro que foi descontado, tá? Dos últimos anos, direto na fonte, na Receita Federal, sem precisar de uma ação judicial demorada, e isso pode representar uma quantia significativa que estava sendo tirada de você indevidamente. Meu nome é Daniela Rigol, sou advogada e especialista em direito dos militares e eu atendo por todo o Brasil aqui pelo DRA, tá? Eu não sou médica, deixo claro. Nunca vou fingir que sou, mas sei exatamente o que diz a lei, como o judiciário tem decidido e qual é o caminho mais seguro e eficiente para que você não continue pagando o imposto, tá? Que talvez já tenha tido o direito de ser isento. Então, se você é militar da reserva ou reformado e quer entender os seus direitos com profundidade que eles merecem e precisam, não como uma informação rasa da internet, mas com análise real, se inscreve aqui no canal agora e já ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo sobre casos como o seu, com situações reais e as respostas são práticas. Mas agora vamos ao que importa, porque entender esse processo do início ao fim pode fazer uma diferença enorme na sua vida financeira. O que é nefropatia grave do ponto de vista jurídico? Então, antes de qualquer coisa, eu preciso deixar claro um ponto que gera muita confusão. Ter um problema nos rins não é automaticamente ter nefropatia grave para fins de isenção do imposto de renda. Estima-se que mais de 10 milhões de brasileiros convivam com algum grau de doença renal crônica, mas apenas uma parcela desse universo com comprometimento avançado da função dos rins se enquadra no conceito legal de nefropatia grave. A Lei 7.713, de 88, garante a isenção do imposto de renda para aposentados, pensionistas e militares da reserva e reformados diagnosticados com determinadas doenças graves. A nefropatia grave está expressamente listada nessa lei, mas existe uma diferença enorme entre ter um diagnóstico renal e ter uma condição que enquadra juridicamente como nefropatia grave nos termos da legislação. A Portaria Normativa número 1174 de 2006 do Ministério da Defesa, aplicável especificamente aos militares das Forças Armadas, ele estabelece 3 classes para definir a classificação da doença: se leve, se grave, se moderada. Entendeu? Então, para fins de isenção de militares reformados e da reserva remunerada, é a classe 3 que configura inequivocamente a nefropatia grave, embora situações intermediárias possam ser reconhecidas mediante uma análise específica da junta médica militar ou do médico perito que vai analisar a documentação. Ou seja, a gravidade precisa ser comprovada tecnicamente. E é aqui que entra o trabalho conjunto que nós fazemos aqui no DRA. O time médico, cliente DRA, como é que funciona? Aí eu gosto de usar uma analogia militar mesmo. Uma missão bem executada depende de cada integrante fazendo a sua parte com precisão. No processo de isenção é igual, existe um time e os 3 precisam trabalhar juntos. O médico, perito, ele vai analisar a documentação clínica, exames, laudos históricos e ele vai emitir um parecer técnico sobre a condição renal. Ele não trabalha no escuro. O cliente precisa reunir
toda a documentação que comprova a sua história clínica. Exames recentes, antigos, relatórios médicos, documentos funcionais, tudo. Se faltarem documentos ou forem necessários exames complementares, o cliente é que vai providenciar. Sem preguiça, sem atalho. É fundamental ter exames médicos laboratoriais que analise o nível de insuficiência renal e a existência ou não de outros sintomas, para que se identifique se a nefropatia é de fato grave para fins de isenção do imposto de renda. E então entra o DRA com análise jurídica, enquadramento legal, estratégia processual e avaliação de viabilidade, porque diagnóstico é fundamental, mas eu digo isso sempre, tá? Quem alega um direito precisa provar, você sabe. Então, se você curtiu esse conteúdo até aqui e está reconhecendo a sua situação nessas palavras, deixe seu like agora, tá? Isso me ajuda a continuar trazendo informação de qualidade para quem realmente precisa. A análise de previsibilidade de êxito também é importante. É uma etapa que eu considero indispensável antes de qualquer ação. A análise da previsibilidade de êxito, digamos assim, eu não trabalho com achismo, tá? Eu não começo um processo para descobrir lá na frente se havia fundamento ou não. Então, antes de prosseguir com o processo, eu vejo o conjunto médico, a parte documental, para me sentir com a segurança suficiente para avançar. Se demonstrar, nós vamos seguir. Se não demonstrar segurança jurídica, eu prefiro dizer que não, tá? Porque isso é respeito pelo tempo e pelo dinheiro de quem confia no meu trabalho. O DRA não vende processo, ele oferece resultado com fundamento e prova. Se você conhece outro militar da reserva que pode estar nessa situação, compartilhe esse vídeo com ele agora. Essa informação pode mudar a vida de alguém que ainda nem sabe que tem direito. Mas e o dinheiro que já foi descontado? Essa é a pergunta que quase todo mundo me faz. Logo depois de entender que tem direito, tá, à isenção. E a resposta é: existe sim um caminho para reaver esse valor e é mais direto do que a maioria imagina. A isenção é devida desde a data do diagnóstico médico ou da publicação do Diário Oficial da Reserva, que aconteceu por último. Então, isso significa que se você foi diagnosticado há alguns anos e continuou pagando imposto de renda normalmente, pode ter valores a receber referentes a todo esse período. Então, é possível reaver os tributos pagos desde a época em que o aposentado passou a portar a doença incapacitante limitado aos últimos 5 anos. No DRA, esse pedido da instituição é feito diretamente à Receita Federal, que é quem é dona do dinheiro, entendeu? É um procedimento administrativo, nada burocrático, tá? Não precisa de uma ação judicial com fila de precatório e espera de muitos anos. Então, quando o direito é reconhecido, o valor é liberado, vai direto para a conta corrente do cliente, sem burocracia desnecessária. Você tem alguma dúvida sobre o processo até aqui? Me escreve agora nos comentários, tá? Eu e minha equipe, nós lemos tudo e talvez a sua pergunta vire o próximo vídeo da série. Mas existe um detalhe que eu ainda não falei e que é justamente o que mais pega as pessoas desprevenidas nesse processo todo. O aposentado com doença renal grave costuma seguir descontando integralmente o imposto sobre a aposentadoria, a pensão ou o soldo da reserva ou da reforma, simplesmente por desconhecer o direito. O problema não é a lei existe, o direito existe, o problema é que ninguém avisou. E cada mês que passa sem buscar essa isenção é um mês a mais de dinheiro descontado indevidamente. Dinheiro que poderia estar no seu bolso, no tratamento, na qualidade de vida que você construiu ao longo de décadas de serviço. O militar que me procurou não sabia, mas quando soube, agiu. E é exatamente isso que eu espero que você faça hoje. Se você é militar da reserva ou reformado e tem o diagnóstico de alguma doença renal e continua pagando imposto de renda, não tente descobrir sozinho se tem ou se não tem direito. Reúna seus documentos e busque uma análise médica e jurídica adequada. O DRA está aqui para isso. Médico, cliente e advogado trabalhando juntos, com fundamento, estratégia e resultado. Segue o canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Daniela Rigaud Advocacia aqui. O Brasil é nosso escritório.